Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Neves Barbosa e conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, e o representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão a ata número 22 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 25 de novembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui inicialmente dois processos objetos de pedidos de vistas feitos pelo senhor conselheiro Valdir Neves Barbosa, após serem relatados, que são o TCMS 23.849 de 2012, da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, e TCMS 9.637 de 2013, da Prefeitura Municipal de Naviraí, da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator à época. Com a palavra, o Procurador de Contas. Senhor presidente, conselheiro Ronaldo Chadid, ilustre conselheiro relator Valdir Neves, conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Neste processo a cargo do conselheiro Valdir Neves, a Procuradoria ratifica os pareceres emitidos. Com a palavra, o revisor da matéria. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor representante do Ministério Público de Contas, pedido de vistas, processo 23.849/2012, contrato administrativo 46/2012 da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, carta convite 4/2012, responsável Edson Stefano Takazuno. Processo 9.637/2013, contrato administrativo 79/2013 da Prefeitura Municipal de Naviraí, responsável Leandro Pérez de Matos e Wilson Soares dos Reis. Nós fizemos um resumo dos dois processos porque é o mesmo objeto. Inicialmente, cabe salientar que, pedi de vista dos referidos processos, tendo em vista o fato de que, não obstante o brilhantismo do voto proferido em ambos os processos pelo excelentíssimo senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, tem entendimento contrário, o qual consta da íntegra do meu voto de vista escrito, já disponibilizado no sistema e que, em síntese, passo a expor. Tratam-se de duas situações de contratos administrativos oriundos de procedimentos licitatórios na modalidade de carta convite, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica contenciosa ao referido município. A questão de fundo diz respeito à possibilidade das referidas contratações. Conforme expôs o ilustre conselheiro relator, as mencionadas contratações seriam ilegais, visto que os serviços a serem prestados pelas empresas contratadas estariam caracterizando como atividade fim dos entes públicos contratantes, o que impediria que tais contratações fossem feitas novamente. Entretanto, é sabido que em casos especiais, ou seja, para a contratação de serviços técnicos especializados ou de natureza singular, é admitida a contratação direta sem a realização de concurso público, como ocorre nos presentes autos nos termos do permissivo constante do artigo 25, inciso 2, combinado com o artigo 13, inciso 3, ambos da Lei 8.666, de 93. Aqui, frise-se, aliás, que nos respectivos casos, os gestores tampouco optaram pela contratação direta, tendo eles realizado, inclusive, procedimento licitatório. Ou seja, a natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, os quais se observam nas presentes situações, legitima a contratação de profissionais ou empresas especializadas para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica aos entes públicos. A propósito, nesse sentido, é entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgamento em 18/2/2014 dos embargos declaratórios no recurso especial 1192, 1.192.332, de relatório do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Nesses termos, entendo, portanto, que os respectivos procedimentos licitatórios, as formalizações contratuais e as respectiva execução, objetos dos processos em discussão foram
perpetrados de forma totalmente ilegal e irregular. Assim, com todo o respeito divergindo do excelentíssimo conselheiro, relator, e de acordo com os fundamentos por mim adotados e constantes da íntegra dos respectivos votos de vista, seja o presente julgamento, pela regularidade dos procedimentos licitatórios em questão, bem como pela regularidade das respectivas formalizações e execuções contratuais. Senhor presidente, é como voto em ambos os processos de pedido de vista. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro revisor. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Considerando que apenas este conselheiro é que irá votar, tendo em vista que o conselheiro substituto representa o conselheiro relator, eu declaro meu voto acompanhando o conselheiro revisor. Aprovado por maioria, vai ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Valdir Neves Barbosa, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, nos demais processos a cargo do conselheiro Valdir Neves Barbosa, ora colocados em julgamento, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Valdir Neves Barbosa, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Processo 4.527, de 2012. Inspeção ordinária 21/2012 do Fundeb de Maracaju, responsável Celso Luiz da Silva Vargas. Voto pela irregularidade dos atos e fatos apurados durante a inspeção ordinária, pela aplicação da multa ao responsável no valor correspondente a 60 fermes. Processo 16.595/2013, inspeção ordinária 58/2013 do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação de Campo Grande, responsável João Mitumassa Yamaura, pela aplicação de multa ao responsável no valor de 20 fermes, pela impugnação do montante de R$ 191,53, pelo pagamento indevido de multa de trânsito concernentes à realização de despesas indevidas e sem identificação dos beneficiários, cuja importância total deverá ser devolvida aos cofres públicos devidamente atualizada. Recomendo para que o responsável pela matéria, bem como aquele que o sucedeu, realize as correções das impropriedades identificadas. Processo 4.763/2011, inspeção ordinária 6/2011 da Câmara Municipal de Douradina, responsável Eliseu Matur Narciso, Paulo César da Silva. Pela aplicação de multa de 100 fermes ao responsável por ato praticado com infração à norma legal. Pela impugnação das seguintes despesas consideradas irregulares, devendo ser ressarcidas aos erários os seguintes valores pelos respectivos responsáveis. R$ 13.800, referente ao valor pago a mais ao ex-presidente da Câmara Municipal, senhor Eliseu Maturano Narciso. R$ 8.280, referente ao valor pago a mais ao primeiro secretário da Câmara Municipal, senhor Paulo César F. da Silva. Processo 6.893/2013, convênio 204/2012 do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, responsável Thaís Helena Vieira Rosa Gomes, pelo julgamento da referida prestação de contas com contas regulares, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais combinações impostas em outros processos no mesmo período. O mesmo voto para os processos 6.903 de 2013, convênio 195 2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, responsável Thaís Helena Vieira Rosa Gomes, processo 19.692 de 2014, procedimento licitatório Prefeitura Municipal de Alcinópolis, pregão presencial 48 de 2013, responsável Domar Carneiro Fernandes. Voto pela irregularidade do procedimento licitatório. Processo 15.690 de 2013. Termo de credenciamento 4.213 do Fundo Municipal de Saúde de Coxim, responsável Rogério Márcio Alves Souto, pela regularidade da inelegibilidade da licitação, pela regularidade da formalização do presente termo de credenciamento, pela aplicação de multa ao responsável pelo órgão no valor de 10 fermes, em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo a esta Corte de Contas. Processo 5.409/2014, contrato administrativo
536, 2014, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Valdeli dos Santos Rosa, pela regularidade do procedimento licitatório da formalização do presente processo. O mesmo voto para os processos 19.671, 2014, contrato administrativo 114, 2013, da Prefeitura Municipal de Figueirão, responsável Neilo Souza da Cunha. Contrato de obra 280, 2012, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio de Marco. 11.712, 2013, contrato de obra 104, 2013, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa. 11.708, 2013, contrato de obra 102, 2013, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, também senhor José Carlos Barbosa. 9.522, 2013, contrato de obra 20, 2013, da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Matias Gonzalez Soares. 3.131, 2013, contrato de obra 325, 2013, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio de Marco. 24.176, 2012, contrato de obra 166, 2012, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio de Marco. Processo 18.375, 2012, contrato administrativo 5, 2012, do Fundo Municipal de Saúde de São Nora, responsável Celir Antônio Magione. Voto pela irregularidade da formulação do tema de questionamento número 1, pela regularidade da execução financeira do presente contrato, pela quitação responsável. Processo 5.615, 2009, contrato administrativo 103, 2009, Prefeitura Municipal de Mundo Novo, responsável Antônio Cavalcante, pela irregularidade da execução financeira do referido processo, pela regularidade dos primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao presente contrato, pela aplicação de multa responsável no valor correspondente a 100 UFERMs. Recomendo para que os responsáveis pela matéria, bem como aqueles que o sucederam, realizem as correções das impropriedades identificadas. Processo 95.676, 2011, contrato administrativo 228, 2011, da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Murilo Zawit. Pela regularidade da formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos, primeiro e segundo termos de apostilamento e da execução financeira do presente contrato. Pela aplicação de multa ao responsável no valor de 10 UFERMs em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo, a esta Cor de Contas. Pela recomendação responsável para que atente com maior rigor à lei de licitações e contratos da administração pública, mais precisamente quanto ao prazo das publicações. Processo 95.798, 2011, contrato 227, de 11, da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável da Alto Fiuza. Pela irregularidade do primeiro termo aditivo ao presente contrato, pela comprovada infração à norma legal e regulamentar, pela regularidade dos atos de execução do objeto do contrato em epígrafe, pela aplicação da multa de 20 UFERMs ao responsável. Processo 1780, 2012, contrato administrativo 444, 2011, da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Murilo Zawit, pela regularidade da presente prestação de contas e execução financeira do presente contrato, pela quitação responsável. O mesmo voto para os processos 1728, 2012, contrato administrativo 14, 2012, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa, contrato 35.337, 2011, contrato administrativo 45, 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, responsável Donato Lopes da Silva. 35.362, 2011, contrato administrativo 51, 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, responsável Donato Lopes da Silva. 22.143, 2012, contrato administrativo 5, 2012, do Fundo Municipal de Saúde de Coxinha, responsável Dinalvo Garcia Lendo de Moraes Mourão. 447, 2012. Contrato administrativo 370, 2011, da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Murilo Zawit. 36.889, 2011, contrato administrativo 98, 2011, da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável da Alto Fiuza. 91, 2011, contrato 56, 2010, da Prefeitura Municipal de Itaporã, responsável Marcos Antônio Paco. 75.338, 2011, contrato de obra 158, 2011, da Prefeitura Municipal de Carapó, responsável Matheus Palmas de Farias. Processo 94.958, 2011, contrato administrativo 93, 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, responsável Donato Lopes da Silva, pela regularidade da formalização do termo aditivo número 1, da prestação de contas, da execução financeira do presente contrato e pela quitação responsável. O mesmo voto para os processos 1.778, 2011, contrato administrativo 6, 2011, do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Alberto Negreiro de Saíde Menezes. 23.887, 2012, contrato administrativo 57, 2012, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa.
Quanto ao processo 18.374/2012, contrato administrativo 4.212, Prefeitura Municipal de Sonora, responsável Zelir Antônio Magione, voto pela regularidade da formalização do tema aditivo número 1 e dos termos de apostilamento da prestação de contas e execução financeira do presente contrato e pela quitação responsável. Processo 24.353/2012, nota de empenho 903/2012. Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio Demarco, pela regularidade da fase pertinente ao procedimento da formalização e da execução do objeto do presente contrato. O mesmo voto para o processo 12.993/2013, contrato administrativo 305/2013, da Prefeitura Municipal de Camapuã, responsável Marcelo Pimentel, do Airlib. Quanto ao processo 19.315, contrato administrativo 1/2013, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, responsável Jusf Assis Domingos, voto pela regularidade do procedimento licitatório, da formalização e da execução financeira do presente contrato. Pela aplicação de multa ao responsável no valor de 10 UFERMs em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo a essa Cor de Contas. Processo 69.627/2011, contrato administrativo 49/2010 da Prefeitura Municipal de Maracaju, responsável Celso Luiz da Silva Vargas. Voto pela regularidade com ressalva da formalização do presente contrato, no que tange à intempestividade da publicação do extrato na imprensa oficial do município e da remessa dos documentos para essa Cor de Contas, pela regularidade da execução financeira, pela aplicação de multa responsável do valor correspondente a 20 UFERMs, pela recomendação responsável, bem como aquele que o cedeu, que realize as correções das impropriedades identificadas. Processo 1738/2010, contrato administrativo 9/2010 da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, responsável Donato Lopes da Silva, pela irregularidade da execução do presente contrato administrativo, pela aplicação de multa ao responsável do valor correspondente, 30 UFERMs pelo desatendimento da intimação e do prazo de resposta regimental, 100 UFERMs em razão da ausência de comprovação e liquidação da despesa. Pela comprovação da anulação das notas de empenho no valor de R$ 517.950, tendo em vista que esse montante não foi executado. Recomendo para que o responsável pela matéria, bem como aquele que o ceder, realize as correções contidas. Processo 2.299/2013, nota de empenho 420/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Volmar Vicente Filipim, pela irregularidade do procedimento licitatório, pela regularidade da formalização da referida nota de empenho, pela aplicação da multa ao responsável do valor correspondente a 20 UFERMs, visa a sonegação de documentos solicitados regularmente pela autoridade desse tribunal. Processo 119.370/2012, nota de empenho 758/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Volmar Vicentim, pela irregularidade do procedimento licitatório, pela irregularidade da formalização do presente nota de empenho, pela aplicação da multa de 20 UFERMs responsável. O mesmo voto para os processos 119.411/2012, nota de empenho 11/2012 da Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania de Campo Grande, responsável Nilva Santos, 2.273/2013, nota de empenho 600/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Vomar Vicente Filipim. Quanto ao processo 13.074, contrato administrativo 34/2013, da Prefeitura Municipal de Jaraguari, responsável Wagner Gomes Vilela, pela regularidade da fase pertinente ao procedimento licitatório, pela regularidade com ressalva da formalização do presente contrato, pela regularidade da execução financeira, pela aplicação de multa responsável no valor correspondente a 10 UFERMs, pela irregularidade observada em face da intempestividade na remessa de documentos. Senhor presidente, em todos os processos interessados serão intimados os resultados do julgamento da forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores servidores deste tribunal.
Inicialmente, retiro de pauta o processo 12.269/2013 para reexame. Demais processos a cargo desta relatoria, 19.583/2014. Em exame, o procedimento licitatório e formalização da ata de registro de preços realizados pelo município de Anastácio para aquisição de material de laboratório. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 40/2013, e da formalização da ata de registro de preço, número 13/2013, posto que realizados nos moldes das leis 10.520/2002 e 8.666/93. Voto também pela regularidade e legalidade nos próximos 29 processos. São eles: 8.194/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 47/2014, e a formalização da ata de registro de preço, número 1/2014, realizados pelo município de São Gabriel do Oeste. Processo 8.503/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 14/2013, realizado pelo município de Dois Irmãos do Buriti. Neste processo, determina o desentranhamento dos contratos 23, 24, 25 e 26, todos do ano 2013, para autuações distintas. Processo 5.853/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 7/2014, realizado pelo município de São Gabriel do Oeste para aquisição de medicamentos. Processo 5.164/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 2/2014, realizado pela Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste, visando a aquisição de material médico hospitalar. Processo 6.969/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 25/2014, realizado pelo município de São Gabriel do Oeste, para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos. Processo 7.239/2013, referente à formalização do primeiro termo aditivo à execução financeira do contrato número 96/2013, celebrado entre o município de Bodoquena e a microempresa Adroal e Carneiro, para aquisição de pneus no valor de R$ 177.529,40. Processo 7.517/2013, referente à execução financeira da nota de empenho número 1052/2013, emitida pelo Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa Onco, produção e distribuição de produtos hospitalares e oncológicos, para aquisição de medicamentos no valor de R$ 93.341,08. Processo 7.652/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 2/2013 e a formalização do contrato número 22/2014, celebrado entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a microempresa Terezinha Zandavalli de Figueiredo, visando o fornecimento de coffee break. Processo 7.840/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 5.437/2012, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada para aquisição de medicamentos no valor de R$ 209.736. Processo 8.165/2014, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, a formalização e execução financeira do contrato número 37/2014, celebrado entre a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a empresa Rabiola Produções Artísticas Limitada, no valor de R$ 120 mil. Processo 8.372/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 20/2014 e a formalização do contrato número 83/2014, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Sonora e a microempresa Marcelo de Souza Lima, visando a aquisição de peças para equipamentos odontológicos. Processo 5.184/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 5/2014 e a formalização do contrato número 51/2014, celebrado entre a Empresa Saneamento de Mato Grosso do Sul e a Empresa Correio do Estado, visando a prestação de serviços de publicação. Processo
11.675/2012, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, a formalização e execução do contrato número 1/2012, celebrado entre o município de Terenos e a editora Positivo Limitada, visando a aquisição de materiais didáticos. Processo 2297/2013, referente ao procedimento licitatório da modalidade convite número 15/2012 e a formalização do contrato número 79/2012, celebrado entre o município de Terenos e a empresa Matéria Prima Comunicação Limitada para prestação de serviços de assessoria de imprensa. Processo 11.724/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 29/2013, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 657/2013, emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por intermédio do FUNGEC, em favor da empresa Campai Motors Limitada para aquisição de veículos blindados. Processo 11.974/2013, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 1570/2013, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. para aquisição de medicamentos. Processo 120.172/2012, referente à formalização e execução financeira do contrato número 29/2012, celebrado entre o município de Corumbá e a microempresa Nasser Safa Ahmad, no valor de R$ 86.250. Processo 120.175/2012, referente à formalização e execução financeira do contrato número 23/2012, celebrado entre o município de Corumbá e a microempresa Forte Lux Comercial Limitada, no valor de R$ 177.310. Processo 19.598/2014, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, formalização do contrato número 45/2013, celebrado entre o município de Corumbá e a empresa Aviação Canarinho Limitada para fornecimento de passagens. Processo 22.389/2012, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 1020/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, e a empresa Centro de Integração Empresa Escola. Processo 24.613/2012, referente à formalização e execução financeira do contrato número 9/2012, celebrado entre o município de Corumbá e a empresa Santronic, Indústria e Comércio Limitada, no valor de R$ 70.000. Processo 24.869/2012, referente à adesão à ata de registro de preço número 12/2012, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 2.272/2012, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa Hospifar, Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, no valor de R$ 74.905,60. Processo 4.385/2014, referente à formalização do contrato número 9/2014, celebrado entre a empresa Saneamento de Mato Grosso do Sul e a empresa Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática Limitada, para fornecimento de produtos e serviços da Microsoft. Processo 4.502/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato número 34/2013, celebrado entre o município de Bonito e a empresa Demap Pneus Limitada, no valor de R$ 169.374,84. Processo 4.507/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato número 33/2013, celebrado entre o município de Bonito e a empresa Caiado Pneus Limitada, no valor de R$ 70.924. Processo 4.533/2014, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato número 28/2013, celebrado entre a empresa Saneamento de Mato Grosso do Sul e a empresa Chilen Brasil Soluções para a Água Limitada, para aquisição de peças em conjunto motobomba submersível de marca Flight. Processo 8.622/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 101/2013,
e a formalização do contrato número 101/2013, celebrado entre o município de Terenos e a microempresa Ana e Zeni Mesa Casa, para aquisição de Marmitex. Processo 9.401/2013, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, a formalização do contrato número 14/2013, celebrado entre a Fundação de Cultura de Corumbá e a Associação São Pedro Procultural Paulista, para prestação de serviços artísticos. Processo 67.385/2011, referente à formalização do primeiro termo aditivo à ata de registro de preço número 25/2011, realizado pelo município de Aral Moreira, visando a futura aquisição de pneus, câmara de ar e protetores para a frota de veículos do município. Neste processo, recomendo ao prefeito municipal de Aral Moreira, senhor Edson Luiz de Davi, para que não mais efetue prorrogações das vigências das atas de registro de preço por períodos superiores a 12 meses, sob pena de responsabilidade. Nos últimos quatro processos, propõe a aplicação das sanções cabíveis ante as impropriedades detectadas. São eles: 5.627/2014, trata-se do procedimento licitatório pregão presencial número 68/2013, realizado pelo município de Rio Verde, Mato Grosso, visando a aquisição de combustível. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório em apreço, ressalvada a remessa intempestiva de documentos. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor Mário Alberto Kruger, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 4.615/2013, trata-se do procedimento licitatório pregão presencial número 6/2013, da formalização da execução financeira do contrato administrativo número 25/2013, celebrado entre o município de Terenos e a empresa Monet, concessionária de veículos e peças limitada, visando a aquisição de um veículo 0 km 2012-2012, tipo van, fabricação nacional /Mercosul para transporte de passageiros. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da contratação pública em apreço, ressalvada a ausência dos documentos relativos à pesquisa de mercado e à reserva orçamentária. Pela aplicação de multa correspondente a 50 alfermes à prefeita municipal, senhora Carla Castro Rezende Diniz Brandão. Processo 7.294/2014. Em exame, o procedimento licitatório e a formalização do contrato celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Tânia Mara Souza da Silva, visando a prestação de serviços com captação de imagens, edição de vídeo, para eventos realizados pelo município, no valor de R$ 77.400. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório, convite número 80/2013, e da formalização do termo de contrato número 121/2013, por observância às disposições da Lei 8666/93, aplicáveis ao caso em exame, ressalvada a remessa intempestiva dos documentos referentes à contratação. Pela aplicação de multa, a ordenadora de despesa à época, senhora Marlene de Matos Bossé, no valor correspondente a 30 alfermes. Processo 16.246/2002. Em exame, o contrato número 68/2002, celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e a empresa AM2 Engenharia Limitada, para a construção do Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS, em Campo Grande, através de procedimento licitatório deflagrado na modalidade de tomada de preço número 1/2002. A declaração de voto a seguir será tão somente para a correção do polo passivo da decisão, que foi reformada ante o provimento de pedido de reconsideração por ter atribuído equivocadamente a Almir Silva Paixão e Dagoberto Nogueira Filho, ex-secretários estaduais de Segurança Pública, o dever de restituição da quantia impugnada em razão da diferença observada entre o total das medições da obra realizada e o valor efetivamente pago à empresa contratada, quando, na verdade, conforme explicado pelos fatos apontados no corpo do voto, essa obrigação caberia a Mara Betânia Bastos Gurgel de Menezes e Antônio Braga,
ordenadores de despesas da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública à época dos fatos. Do mesmo modo, pelas razões demonstradas no voto, os valores corretos a serem restituídos serão os constantes do item 1 da proposta de julgamento que passa a proferir, não sem antes advertir que a multa aplicada na decisão original foi mantida, substituindo-se apenas seus sujeitos passivos. Feito o introito, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação de R$ 17.890,89, referente ao pagamento feito à empresa M2 Construções e Tecnologia Limitada, em valor superior ao que for apontado pelos laudos de medições, responsabilizando Antônio Braga e Maria Bethânia Bastos Gurgel de Menezes, respectivamente secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e superintendente de apoio administrativo e operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente atualizado a partir de 14 de junho de 2004, data do pagamento da despesa impugnada, e acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, pela aplicação de multa em valor correspondente a 182 UFERMES ao senhor Antônio Braga, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, durante o período compreendido entre 3 de maio de 2004 e 31 de março de 2006, por infração ao artigo 62 da Lei 4.320/64. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 182 UFERMES, a senhora Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes, superintendente de apoio administrativo e operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, durante o período compreendido entre 6 de maio de 2004 e 16 de abril de 2006. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos. Em discussão, os relatórios e votos deste conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Valdir Neves Barbosa. Com o relator. Conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.